Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica prática no mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aí embaixo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também peço que você deixe o seu like para me ajudar com o meu conteúdo que eu faço aqui na internet. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem pessoal, então na análise técnica de hoje veremos o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas, que serão exatamente essas que vocês estão observando no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos a Ethereum, a Link, a CHR, a Kava e também a criptomoeda da Binance. Lembrando, claro, que se você quiser ter a sua criptomoeda analisada aqui, é só deixar aí embaixo nos comentários que depois eu farei um novo vídeo analisando a sua criptomoeda. Então, começando aqui a análise com a criptomoeda Ethereum no seu tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber que aconteceu uma baixa nos preços entre o dia 6 de abril e 8 de abril. E depois que essa baixa aconteceu, o preço acabou encontrando um suporte temporário nessa região e depois ele formou estruturas de mercados de alta. Podemos também observar que nessa mesma faixa de negociação, o estocástico apresentava um nível de sobrevenda. E nesse caso, uma compra nessa faixa de negociação com o estocástico apresentando um nível de sobrevenda, realmente se configurou uma entrada muito interessante para quem operou comprado e que está lucrando nesse momento mais ou menos 8% em um intervalo de 2 dias. Eu só recomendo realmente um pouco mais de cautela quando o preço chegar nessa faixa de negociação, no qual podemos observar que essa região foi uma região bem interessante de resistência para os preços com um alto grau de concentração de oferta. Sendo assim, um outro fator interessante é que muitas pessoas vão encontrar nessa região uma ótima oportunidade para operar vendido, visto que o stop para essa operação é curto e o alvo é um pouco maior. Então, por essa relação favorável de risco e ganho, muitas pessoas podem encontrar nesse ponto no gráfico técnico uma oportunidade para operar vendido, então reforçará ainda mais o pensamento de que essa região poderá ser uma resistência para os preços. Observando tempos gráficos maiores como o diário semanal, a gente pode perceber que essa região realmente ela tem sido uma dificuldade para o preço romper nos últimos dias, e também podemos perceber um nível de sobrecompra no indicador do estocástico e também algumas divergências como no volume, no RSI em relação ao preço. Observe que a gente pode perceber topos e fundos ascendentes no seu gráfico técnico, porém o volume não está de acordo com essa alta momentânea e também o RSI está apontando divergência. Então muita cautela, porque uma nova máxima de preço sendo atingida sem um volume de negociações acima da média pode ser um sinal bearish para os preços. Novas oportunidades de compras podem surgir com a formação de novos pivôs de alta, em qual o preço vai romper topo anterior com também um volume de negociações acima da média. Porém, observando essas divergências, eu teria um pouco mais de cautela com operações compradas nesse momento. E no seu gráfico técnico mensal, a gente pode perceber que essa alta ainda não teve uma correção dos seus preços. E a correção aqui ela vai acontecer, tá pessoal? Nenhum ativo ele só sobe para sempre em gráficos técnicos como mensal, semanal e diário. Em todos os tempos gráficos é necessário uma correção para a realização de lucros e depois uma posterior alta com novas pessoas comprando o ativo a um preço mais barato e continuando o seu movimento de alta. Então muita cautela nesse momento com Ethereum, principalmente observando que o seu preço está muito inclinado e os seus indicadores estão apresentando sobrecompra. Observando agora a Link no seu tempo gráfico de 4 horas para que a gente possa observar o que aconteceu nos últimos dias. Então podemos observar aqui na Link uma clara linha de tendência de alta nesse ativo financeiro, com oportunidades de compras sendo dadas realmente quando o preço acaba testando essa linha de tendência. Só que podemos observar aqui nesse tempo gráfico uma figura de reversão bem importante, que é a formação desse ombro cabeça-ombro. Então é muito importante observar se esse padrão de fato vai acabar rompendo e rompendo também a linha de tendência, porque caso esse rompimento aconteça, nós temos uma caracterização de um mercado de reversão. Para quem assistiu o meu vídeo sobre esse padrão técnico, a gente pode observar que na formação
deste primeiro ombro, nós temos um volume um tanto quanto acima da média. Na formação da cabeça, nós também temos uma formação de um volume acima da média. E na formação do seu ombro direito, nós temos aqui um volume abaixo da média. E são justamente essas características de comportamento de preço com o volume que determinam um padrão bearish para os preços. Além disso, soma-se também a teoria de Dow, no qual o preço acabou deixando um topo mais baixo do que o anterior, e ele pode vir aqui romper esse fundo também anterior, e aí nós temos de fato uma caracterização de um movimento de reversão dos preços. Então recomenda-se muita cautela nesse momento até perceber se esse padrão vai de fato se confirmar ou se ele vai falhar e vai acabar deixando novamente topos e fundos mais altos. Bem, isso aqui observando o seu tempo gráfico de 4 horas, indo para o tempo gráfico de um dia, podemos perceber aqui algumas coisas bem interessantes. Como por exemplo, uma divergência de preço em relação ao seu volume, o que denotaria também nesse momento uma fraqueza técnica. Porém, podemos perceber que o preço está nesse momento se mantendo acima das linhas de médias móveis de 20 períodos, de 50 períodos e também da média móvel de 200 períodos, o que ainda caracterizaria para esse movimento uma tendência de alta. E observando aqui o indicador técnico do estocástico, podemos perceber que ele está apresentando nesse momento um nível de sobrecompra. Observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber um pouco do mesmo do que vimos anteriormente, com algumas divergências importantes e com níveis de sobrecompra em indicadores técnicos, porém com médias móveis apontando ainda para cima. E no seu gráfico técnico mensal, podemos perceber de uma forma ainda mais clara a formação de estruturas de mercado de alta, porém também com níveis de sobrecompra e também com algumas divergências bem importantes. Indo agora para a criptomoeda CHR, no seu gráfico técnico de 4 horas. Podemos observar aqui uma fortíssima tendência de baixa depois que o preço atingiu essa máxima de preço, no qual ele acabou deixando posteriormente topos e fundos descendentes. Podemos perceber aqui também que o que segurou a queda nos seus preços foi justamente a linha de média móvel de 200 períodos. E observando justamente essa faixa de negociação, podemos perceber que nos indicadores técnicos eles também apontavam níveis de sobrevendas. Então, no caso, nessas regiões se configuraria realmente uma compra bem interessante com o suporte que o preço acabou deixando dentro no gráfico técnico. Então, aqui nessa faixa de negociação, além da linha de média móvel para segurar o preço, nós tínhamos também indicadores técnicos que apontavam níveis importantes de sobrevenda para você ter uma oportunidade de compra nesse ativo financeiro. No caso aqui também podemos perceber que no comportamento recente do preço, ele está deixando topos e fundos ascendentes no seu gráfico técnico e o seu volume está crescente acompanhando essa tendência e ele está se mantendo acima da linha de média móvel de 20 períodos, de 200 períodos e também de 50 períodos, o que são de fato sinais bem interessantes para acreditar que essa tendência de alta deve continuar. Observando o seu tempo gráfico diário, podemos perceber que essa forte alta que aconteceu nos preços acabou encontrando suporte próximo da linha de 61% de Fibonacci. Porém, muito cuidado porque o comportamento de preço dessa correção está deixando topos e fundos descendentes, o que caracterizaria ainda por enquanto uma tendência de baixa, juntamente com o preço que está cruzando a linha de média móvel de 20 períodos. Embora a linha de média móvel de 50 períodos tenha segurado momentaneamente a queda dos preços, é muito importante observar se o comportamento do preço vai ficar acima da linha de média móvel de 20 períodos. Observando o gráfico semanal, podemos perceber um pouco do mesmo, com essa perna de alta tendo sua correção próxima da linha de 61%, e também podemos perceber isso no tempo gráfico mensal. Então, indo agora para a criptomoeda Kava no seu tempo gráfico de 4 horas. Aqui também podemos observar a formação de um ombro cabeça-ombro no seu tempo gráfico de 4 horas, com essa linha de tendência acontecendo aqui bem próxima também à linha de média móvel. Então é bem interessante observar se o próximo comportamento do preço vai ser de rompimento desse padrão técnico e dessa linha de tendência, ou então se esse rompimento não vai acontecer e vai acabar deixando topos e fundos ascendentes no gráfico técnico, indicando assim a continuação da tendência de alta. No seu tempo gráfico diário, podemos observar que o comportamento do preço ainda está deixando topos e fundos ascendentes e também está com seu comportamento de alta acima das linhas de médias móveis, o que indicaria que no caso essa tendência de alta deve continuar. Então, próximas oportunidades de compras para esse ativo podem vir de novos rompimentos de topos anteriores, com também um volume de negociações satisfatório. Observando o tempo gráfico semanal, podemos observar a mesma coisa com o preço formando topos e fundos ascendentes, e esse price action
action está acontecendo com o preço se mantendo acima das linhas de médias móveis e com o volume crescente, o que sinalizaria então que essa tendência de alta deve continuar. E observando o seu tempo gráfico mensal, podemos perceber um pouco do mesmo com a formação de estruturas de mercados de alta, com também um volume acompanhando essa movimentação. E na última criptomoeda a ser analisada nesse vídeo, que é a criptomoeda da Binance, eu separei para vocês uma coisa bem interessante no seu tempo gráfico semanal e diário. Então aqui no seu tempo gráfico semanal podemos observar a formação de estrutura de mercado de alta com o rompimento de topos anteriores. E o que eu quero mostrar para vocês na análise dessa criptomoeda é justamente a ferramenta de projeção de Fibonacci a partir dessa correção que aconteceu em seu tempo gráfico. Então, observando essa última correção da sua perna de alta, podemos observar que ele corrigiu na linha de 50% antes de voltar a subir. Então essa observação que fazemos usando a ferramenta de Fibonacci para analisar uma correção em alguma das suas linhas é chamada de análise de retração de Fibonacci. E no caso, para a sua ferramenta de projeção de Fibonacci, nós devemos colocar as linhas de Fibonacci em cima do topo anterior que estávamos analisando a retração de Fibonacci. Então, pegando aqui essa ferramenta e colocando a linha de 23% em cima do topo que estávamos analisando anteriormente para a retração, nós temos aqui em cima, nessa linha 0, nosso primeiro alvo para realização de lucros. E observem, pessoal, que justamente hoje o preço está atingindo esse primeiro alvo de Fibonacci. E como as ferramentas de projeção e retração de Fibonacci são potenciais pontos de suportes ou resistências para os preços, então esse ponto técnico seria um ponto de fato muito interessante para que você possa realizar os seus lucros na operação com a Binance. Bem, pessoal, então essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.